Vasco recebe um novo reforço. Hugo Moura, cria da Gávea, chegou ontem e falou. Fiz a minha base no Flamengo, sim, mas eu acho que eu sou um grande profissional. O que passou, passou. Tenho minha cabeça boa, que eu vim aqui pro Vasco, com a minha família me ajudando, meus empresários. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo e que a gente possa sair esse ano com uma boa temporada, que a gente possa chegar lá em cima na tabela do Brasileiro e fazer um excelente ano, que é isso que importa para a torcida e para o Vasco. Nunca vai faltar raça, sempre vou dar o meu máximo no clube. Onde eu passei, nunca faltou raça. E é isso que eu vou fazer aqui no clube e é isso que a torcida espera. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo aqui. Senhor Fernando, o senhor fez exatamente o mesmo trajeto. Flamengo saiu, voltou pro Vasco. Como é que é? Comigo foi maravilhoso. A torcida do Vasco me recebeu de uma forma espetacular. Até hoje, eles falam comigo, me recebem muito bem. Eu sou muito grato ao Vasco pelos 3 anos que passei lá. Eu que acho que poderia ter feito um pouco mais, me lesionei muito, minha carreira já estava em declínio. E desejar toda a sorte pro Hugo Moura. E é muito legal ver um moleque de qualidade que pode ajudar muito ao Vasco dentro de um modelo e que eu acho Onde que ele joga ali? ele é primeiro homem. Aí vai o meu questionamento. Zé Gabriel, Sforza, o próprio Medel que joga por ali. Volta Paulinho, volta Jair. Mas esses dois conseguem jogar um pouco mais à frente. Mas o Hugo é mais entre esses 3, Sforza, Zé Gabriel e ele. Um pouco, enfim, pro Hugo é maravilhoso, pro Vasco também, que é um jogador Pro jovem. Flamengo também, que botou a mão na farpela. E ainda tem um poder de revenda, porque ele é jovem. Aí. E ele é muito bom jogador. Boa sorte ao Hugo e ao 26 Vasco. anos. Volante. O primeiro volante é justamente a lacuna que a gente falou que o Ramon Dias e o Emiliano pediram desde o início da temporada. O Hugo não tem culpa de ter sido comprado por mais de 10 milhões de reais. Eu não acho o Hugo um mau jogador, eu acho um jogador mediano, que vai compor elenco ali. O problema é o momento que o Vasco está e como essa janela inicial ela foi feita. O Vasco perdeu 3, 4 meses, inclusive com o técnico Ramon Dias falando sobre isso, por conta do Alexandre Matos ter tido problemas para contratar e de comunicação com a comissão técnica. Ele fez um trabalho incompetente. E, dito isso... Quem escolheu ele? Não, o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Por quê? Porque o mercado está restrito. O Vasco só pode contratar jogadores dentro do futebol brasileiro que jogaram no estadual. O Vasco tentou o Marlon, o Vasco tentou o Martínez, o Vasco tentou o João Schmidt, o Vasco tentou o Matheus Fernandes. Chegou-se no nome do Hugo. Por quê? Porque precisava dessa posição. O Zé Gabriel tem um problema na adutor. O Vasco só tem hoje o Sforza de primeiro volante. E esse cara é um jogador que chegou para compor esse elenco. Se o Hugo vai ser titular ou reserva, isso aí não tem garantia de nada. Porque o João Vitor chegou 40 milhões de reais, o Adson chegou 30 milhões de reais e são bancos de reservas no Vasco da Gama. O ponto é, eu acho mau jogador? Não. Eu pagaria 10 milhões de reais pelo Hugo? Nunca. E o Sforza fez um belo jogo. Jogou muito. Contra o Grêmio. Deu, acho que, muita animação Jogou aí muito. pro torcedor vascaíno. Assisti o primeiro tempo, antes do jogo do Botafogo começar. Eu falei, nossa, ele... depois, obviamente, vi os melhores momentos. Ele foi bem, pra mim, até dos destaques do Vasco nessa partida. Ô, Vene Casagrande, agora explica por que isso do Flamengo receber 50 milhões de reais na ida do Hugo. 5 milhões de reais. Não faz isso não, 50 é muito. Tá sabendo legal. 50 vai descontar. 50 e tá 5. Vamos lá, Fernandinha Maia, vamos explicar. Primeiro, o Hugo Moura está rendendo ao Flamengo um total de quase 12 milhões de reais. Por quê? Quando ele foi vendido ao Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense comprou 50% dos direitos dele por 6,6 milhões de reais. Com isso, o Flamengo manteve 50%. O tempo passou, o Vasco decidiu pagar 10 milhões de reais por 100% ao Atlético Paranaense para ter esse jogador. Como o Flamengo ainda era dono de 50% e o Atlético 50%, desses 10, dividido o valor. 5 milhões vai para o Atlético Paranaense, 5 milhões vai cair nos cofres do Flamengo. Dito isso, muito obrigado, Vasco da Gama. De nada. Ai, ai, ai. Ô, Pedrosa, sobe o drone aí. Tem muitas coisas aí. Tem Medel e David, é isso? Tem. Vamos lá. O Medel postou a foto com a mãozinha da mãe, né? Primeiramente, o Vene trouxe a informação de que o Vitória tinha feito uma proposta pelo David de 3 milhões e meio
de euros, sendo que para a negociação acontecer o Vasco teria que aceitar, e a gente já traz a informação aqui que o Vasco não vai aceitar. O Vasco entende que trabalhou o David nos 3 primeiros meses, para ele estar no momento que ele está vivendo hoje, foi titular na partida contra o Grêmio, fez um belíssimo gol e é um cara que se recuperou tecnicamente e fisicamente. Por isso, o Vasco não tem intenção nenhuma de liberar o atacante David. E a outra notícia que a gente pode dar aqui é sobre o Gary Medel, justamente porque a mãe dele está com uma situação complicada de saúde. Ele viajou ao Chile logo depois da partida contra o Grêmio no último domingo e por isso ele está lá dando apoio. Deve voltar ao Rio de Janeiro hoje, mas não participa, pelo menos foi a informação que eu apurei nessa manhã, do jogo contra o Red Bull Bragantino. E aí você tem uma dúvida, quem entra, João Vitor ou Rojas? Teoricamente, pelo que aconteceu na partida contra o Grêmio, o João Vitor deve ser o titular. Ô, Vene Casagrande, o Fatal? O Vitória? É. Na verdade, isso é até uma boa pergunta. Fatal Modo é uma patrocinadora do Vitória. Sim. E eu vejo muita gente questionando da onde o Vitória está tirando tanto dinheiro. Perfeito. E eu fiz esse questionamento a uma pessoa. E a pessoa respondeu, o Vitória está com muito dinheiro porque pediu adiantamento do Plim Plim em relação a direito de transmissão. Então, o Vitória, de fato, está investindo pesado. Por exemplo, antes do David, o Vitória sonhou com o Keno. A gente está falando de um jogador que está valorizado Keno no do Fluminense. Flu. Mas aí o empresário falou, não, a gente não tem interesse. E aí o Vitória foi atrás do David e fez uma proposta, financeiramente falando, absurda, assim. Então, de fato, a gente vê um Vitória aí, ó, gastando dinheiro, mas por conta disso, do adiantamento que eles pediram para o Plim Plim. Vamos falar o nome, né? Pela TV Globo que transmite ali. Aqui o nosso Boa noite, família vascaína! Uma ótima noite a todos! Eu tô chegando com tudo nessa terça para atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo no mercado da bola do Gigante da Colina. E após o Vasco fechar, sacramentar a negociação envolvendo o volante Hugo Moura do Atlético Paranaense, agora o Vascão tenta contratar o Shailon, que gostou do projeto esportivo, informou o site. É isso mesmo, vascaínas e vascaínos. O Vasco tenta a contratação de Shailon, meia também do Atlético Goianiense, por empréstimo até dezembro de 2024. A ideia da diretoria cruzmaltina é fixar o valor de compra dos direitos econômicos para o jogador de 26 anos. A agência RTI apurou que Shailon e seus representantes gostaram do projeto esportivo que o Vasco colocou na mesa. Agora esperam pela liberação do clube goianiense. A janela de transferências será fechada em 19 de abril, mas o meia negocia seu desligamento do clube goianiense. E aí, galera, vocês aprovam essa contratação? Vocês acham que o Shailon chega para fazer aquela dupla ali com o Paê, para dar mais uma qualidade nesse meio de campo do Vasco? A gente sabe que o Vasco precisa de jogadores mais qualificados no setor ali do meio para frente. Vamos torcer agora, vamos aguardar para que ele venha para o Gigante da Colina e faça muito sucesso aqui no Vascão. Então é isso, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!